Um tempo novo na Igreja do Senhor está prestes a começar, no ponto em que nós estamos em nossa leitura, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia e agora vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse estudo. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor nos direcione, revele ao nosso espírito a verdade que está aqui nesse texto, para além das palavras, para aquilo que tem que transformar os nossos corações. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga você também o seu amém. Então, abra lá sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e nós estamos aqui no meio do verso 23. Eu interrompi a leitura no meio. Nesse ponto, Pedro está hospedando lá na casa do seu amigo, Simão, curtidor de couro. Ele está hospedando 3 homens não judeus, que vieram de Cesareia, da parte de Cornélio, o centurião, e vieram lá para chamar Pedro, porque Cornélio teve uma visão. Pedro também teve uma visão. E aqui Deus está preparando o terreno para se desenvolver uma das histórias mais maravilhosas, porque ela vai mudar todo o rumo da igreja daqui para frente. É mais um grande passo do plano de Deus que está acontecendo, conforme foi revelado pelo Senhor aos profetas desde o Antigo Testamento. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanharam. Pedro, ele era não só um cristão, ele era um dos que andou com Cristo, um daqueles 500 e tantos discípulos. Só que ele era um dos 12 apóstolos. E dentro dos 12, ele era um dos 3 mais chegados. E dentro de todos, ele era sempre o primeiro. Pedro era o primeiro entre iguais. Pedro vai deixar isso muito claro daqui a pouco, falando que ele é homem como Cornélio. Mas ele sempre teve a primazia entre os irmãos. Paulo chama Pedro de uma das colunas da igreja. Ele e Tiago. Então, ele é acompanhado por irmãos que vão lá segui-lo e se juntar a ele nessa missão. No outro dia, chegaram a Cesareia. Aqui um pouquinho do preciosismo de Lucas. Lucas é o escritor de Atos, ele escreveu o Evangelho de Lucas e agora escreve Atos. Lucas, ele é o escritor bíblico do Novo Testamento, talvez o mais... o que nós chamaríamos hoje de científico, né? Ele é aquele que usa uma linguagem precisa, usa termos técnicos, e ele conta certinho o tempo, conforme aconteceu. Cornélio teve uma visão às 3 da tarde, ele mandou os seus empregados e um soldado para Jope. Eles foram, pernoitaram em Jope e partem então de manhã rumo a Cesareia. Cornélio sabia o tempo da viagem, contou o tempo do pernoite e ele organizou uma cena já esperando a volta dos seus enviados junto com Pedro. E ele os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Não precisava de outra comunicação. Cornélio era um conhecedor da região. Era um militar que estava ali. E veja como Deus usa as nossas características. Cornélio era um militar, um enviado de Roma. E usou o seu conhecimento daquela região ali para beneficiar o povo de Israel. E até para organizar essa reunião, sabendo da hora da chegada de Pedro. Quando Pedro ia entrando na casa, o Cornélio se dirigiu a ele e se prostrou aos pés de Pedro, adorando-o. Mas Pedro fez ele levantar e falou: levante-se, eu sou homem como você. Veja que mesmo Pedro, que era o primaz ali na igreja, ele não só não aceitou a adoração, foi mais do que isso. Ele falou: eu sou homem como você. Então, nada disso. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Então imagina a cena, né? Cornélio foi receber Pedro, deu essa mancada, né? Foi adorar Pedro, Pedro levantou ele, e aí entraram conversando, né? Como iguais, eu sou homem como você. E aí Pedro entrou e viu muita gente reunida ali, o grupo que Cornélio convidou, né? E aí ele começou a falar o seguinte: vocês sabem, porque de fato eles estavam na terra de Israel, eles conheciam aquilo ali. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil. Gentil é um não-judeu. Ou mesmo visitá-lo. Pedro tinha até recebido, o pessoal recebeu em visita e ainda hospedou. Mas ele está dando a real para eles. Vocês sabem como é que funciona por aqui. Mas Deus me mostrou
que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a nenhum homem. Olha, se Deus mostrou para Pedro que Pedro não deveria chamar ninguém de impuro ou imundo, quanto mais eu e você. Aqui não vou precisar dar muita explicação. Mas basta dizer, nós não devemos chamar ninguém de imundo ou de impuro. Por isso, quando eu fui procurado, eu vim sem qualquer objeção. E de fato, Pedro não fez nenhuma objeção. Ele não só não fez objeção, como ainda exerceu hospitalidade de judeu para os não-judeus. Posso perguntar por que vocês vieram e mandaram me buscar? E aí o Cornélio, que era o dono da casa, era o chefe daquela reunião, ele tomou a palavra e respondeu, olha, há 4 dias... aí você fala assim, peraí, você não porque você lê a Bíblia, mas aquele pessoal chato que gosta de ser inteligentinho, sabe? Inteligentinho é uma figura chata, gente. Fala assim, tá errada a conta, porque foi um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar, dá 3, né? Só um parênteses aqui, tá? Esses inteligentinhos, eles passam vergonha. Porque tem aquela pessoa que estuda a Bíblia, estuda, não isso aqui não, vai lá estudar no grego, no hebraico, no aramaico, e aí encontra problemas que não consegue compreender e pesquisa mais fundo, e sabe que atrás da gente tem 2000 anos de história da igreja, que tem gente fazendo tese de doutorado em universidade de alto nível sobre a interpretação de pequenos trechos. E essa pessoa vai com humildade. Mas aí vem um inteligentinho, que às vezes não compreende nem a língua portuguesa. Eu já vi gente fazer isso, dizer que a Bíblia estava errada porque a pessoa não sabia conjugar verbo. E aí não entendeu o texto sagrado, tá? E aí vem assim e fala, não é 4, é 3. Vou lhe explicar. Vou lhe dar até um exemplo mais fácil. Conheço pessoalmente, contato próximo, convivi por anos, com pessoas que quando vão contar o tempo, contam o dia de hoje na contagem. Sabe como é que funciona? Quando eu falo assim, daqui a uma semana, você pensa em quantos dias? Daqui a quantos? 7. Eu também penso em 7. Eu tenho muitos amigos que falam 8. Ué, a semana tem 8 dias? Não, ela tem 7. Mas tem assim, hoje, amanhã, aí conta dá 8. Daqui a 2 semanas dá quanto? 15. Porque eles contam com o dia de hoje. Em geral, a gente não faz assim. Tanto que até a nossa lei fala que quando vai contar um prazo, não conta o primeiro dia e conta o último, né? É o costume. Mas muitos lugares ainda hoje contam, sim, o primeiro dia. É como Jesus que ressuscitou. Foi depois de 3 dias ou ao terceiro dia? Para um judeu é a mesma coisa. Porque conta o primeiro dia. Imagina o seguinte, amanhã. Amanhã é daqui a 1 dia ou daqui a 2? Bom, nessa lógica aqui, eles vão dizer 2, né? Porque tem hoje é 1, amanhã é outro. E você e eu falamos, não, é 1 dia, né? Tá vendo? É uma questão cultural de como contar o tempo. Conta o primeiro dia ou não conta o primeiro dia? A festa de Pentecostes é um exemplo. Pentecostes, esse penta é de 50 dias. Só que é a festa das 7 semanas. 7 vezes 7 dá 49. Como é que conta 50? É porque contava o primeiro dia também. O dia da Páscoa eles contavam juntos já era o dia 1. Né? A gente quando começa a contar, às vezes chama o primeiro dia como se fosse um dia 0, né? Mas assim, voltando aqui para o texto, só para tirar essa bobeira de inteligentinho do seu caminho, para você não se preocupar com isso. Então, ele falou assim, olha, há 4 dias, né? Eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 da tarde. Olha como Deus faz. Deus faz aquela reunião santa acontecer na hora que está acontecendo o sacrifício santo lá no templo. Isso aqui é fantástico. É Deus mostrando que ele sincroniza as coisas de um jeito. Ele não está simplesmente rasgando a história de Israel, porque foi ele que escreveu essa história. Mas ele está levando a história de Israel cada vez mais para a sua conclusão, que é a igreja. Né? Israel mergulha na igreja e vira também a igreja. Claro que uma parte não fez isso, e estão lá até hoje, ainda esperando pelo Messias que já veio, né? Eles não sabem. Mas os primeiros 10 anos, gente, foram 10 anos que a igreja caminhou basicamente entre o povo de Israel. Foi isso que foi a igreja. E aqui Deus pega na hora do sacrifício que ele mesmo instituiu, ele aqui aponta nesse mesmo momento um caminho de salvação para Cornélio, sua família e seus amigos. Então, de repente, apresentou-se diante de mim um homem, né? Isso é Cornélio contando, com roupas resplandecentes. Um homem, sim,
era um anjo que tinha forma humana. Nem todos os anjos têm forma humana, tá? E ele falou assim: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. E aí foi o que ele fez. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim eu mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui todos na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Aqui começa a pregação, a homilética, a exposição da transição da mentalidade anterior da igreja para essa nova mentalidade. Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não despreza o ser humano. Mas de todas as nações, Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. De todas as nações. É incrível o que Deus faz. Porque sem Jesus não há salvação. Mas se alguém busca a Deus e não conhece Jesus, Deus faz um caminho para que a notícia de Jesus chegue a essa pessoa. É o que aconteceu aqui com Cornélio e acontece hoje com muita gente. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Jesus Cristo não é o Senhor apenas da igreja, Ele é o Senhor de todos. Quem não reconhece Ele como Senhor, está perdendo, mas Ele é o seu Senhor. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia. Pedro está falando de coisas que eram conhecidas por todos que moravam na região de Israel. Então não é um anúncio de novidades, é um anúncio de significados. É como hoje no nosso país. Quem não sabe o que é a cruz? Quem não sabe quem é Jesus de Nazaré? Ainda assim precisamos anunciar as boas novas de Jesus. Às vezes há pessoas que sentam em bancos de igreja aos nossos lados, porque ainda não tem significado nessa mensagem. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Esse aqui era o João que batizava, lembra? João Batista? Isso. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ungir, vamos lembrar, é derramar óleo sobre. O óleo, normalmente era azeite de oliva, era um símbolo também para o Espírito Santo. Por isso que ele fala aqui que Deus ungiu com o Espírito Santo. Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus. Ungir era um ato que se fazia sobre sacerdotes, reis, profetas, pessoas com missões especiais, né? Jesus era sacerdote, rei, profeta, pessoa com missão especial, filho de Deus, tudo isso. Ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Interessante, né? Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo. Não dá para pensar em igreja que não faz o bem. Não dá para pensar em cristianismo que não pratica o bem. E hoje a gente está vendo alguma coisa estranha por aí, né? Alguns grupos que parece que vivem só para si mesmos. Isso não está batendo com a mensagem e com o exemplo de Jesus. Para a gente encerrar, eu quero retomar um ponto importante também do vídeo anterior, para que você não saia com a impressão errada. Às 15h se fazia o sacrifício do templo, tá? E lá eram apresentados o quê? Orações que representavam todo o povo de Israel. Aqueles sacrifícios não tinham mais validade no sentido de cobrir os pecados das pessoas. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, 10 anos antes, foi sacrificado na cruz para tirar os pecados das pessoas. Ainda assim, Deus é bom. E ele olhava para aquelas pessoas que estavam lá olhando para aquele sacrifício, às vezes só de longe, de outras terras, né? Só em seus corações, sabendo, opa, eu costumo olhar o braço, mas olhavam para o céu e sabiam, deve ser 15h, vamos orar que lá em Jerusalém se faz o sacrifício. Deus recebia as orações dessas pessoas. Mas o sacrifício não tinha mais o sentido de realmente ser o que trabalhava sobre os pecados, né? O sacrifício ele só cobria. Jesus tira. Então essa é a diferença. Deus ele continua recebendo orações das pessoas, e aí você pode pensar assim, mas e quem ora errado? Eu vou de aliviar o coração. Todos oramos errado. Todos.
A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com sons que não são possíveis de expressar de forma humana. Para que a gente tenha, então, a tradução correta, ele leva ao Pai o que nós realmente precisamos. Claro que a gente deve fazer a busca por Deus da maneira mais correta que nós podemos interpretar da Bíblia. Mas o que eu quero que você saiba é que, mesmo hoje, os judeus que buscam ao Senhor nas sinagogas, que buscam ao Senhor sem buscar Jesus Cristo, mas que o fazem com coração sincero e honesto, o Senhor está fazendo um caminho para levar o Evangelho de Jesus Cristo a eles. E hoje, enquanto eu falo com você, nós já temos no mundo cerca de 2 milhões de judeus praticantes do judaísmo que dizem que o seu Senhor é Jesus Cristo, o Messias. E eles usam a expressão hebraica Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo. Por quê? Porque eles buscaram ao Senhor com o coração e o Senhor fez um caminho para levar o Evangelho até eles. Ore também pelo povo de Israel, ore também para que esses que fazem parte da nossa história façam parte da nossa história hoje como irmãos em Cristo. E volte na próxima para a gente continuar estudando esse capítulo maravilhoso. Até lá!